E aí, turma, beleza? Bem-vindos novamente ao canal. Iremos falar agora sobre prolixidade. Ela é a última toxina referente à toxina insegurança. Lembrando que essas toxinas estão sendo salvas na planilha que eu disponibilizei para vocês. O link da planilha está na descrição abaixo e deixarei um card mostrando como usar a planilha. O vídeo da planilha está desatualizado, pois a planilha está na versão 4, mas os conceitos de utilização da planilha não mudam. Seguiremos agora para vermos quais foram os conceitos que o autor trouxe referentes à prolixidade. A prolixidade é a utilização em excesso de tempo e palavras para encerrar um assunto. Prolixidade é o excesso de tempo e palavras para encerrar um assunto. De acordo com o dicionário, a prolixidade é a tendência para falar ou escrever em excesso, que usa palavras em excesso, que fala ou escreve usando mais palavras do que o necessário. Isso aqui, turma, é o mesmo que eu pegar os conceitos do livro, onde podemos fazer pequenos vídeos de no máximo 10 minutos e transformá-los em vídeos de aproximadamente 1 hora. Percebemos que em 10 minutos os conceitos que o livro traz podem ser vistos de forma bem simples e não precisamos passar 1 hora para explicar um conceito tão simples como, por exemplo, prolixidade. Uma pessoa prolixa é o tipo de pessoa que quer dizer algo, mas não consegue ir direto ao assunto. Ela fica contando histórias e mais histórias. A prolixidade faz as pessoas escreverem demais, e isso acaba dando informações desnecessárias e não diz o que é para ser dito. É o mesmo que eu passar aqui, turma, 1 hora falando sobre prolixidade e ao final de todo o vídeo nem mesmo entendermos o que foi dito durante 1 hora. O prolixo tem dificuldade de se expressar de formas sucinta, concisa e clara. Quem é prolixo não consegue prender a atenção das pessoas que o ouvem, e isso acaba desenvolvendo problemas em sua comunicação. Por isso que o autor nos diz: seja simpático, pois assim ganhará tempo, irá apresentar efetividade e terá resultados melhores. Essa toxina aqui ela é muito interessante, porque se você for observar, quando o autor está nas palestras que ele faz, muitas pessoas, quando pegam o microfone, ao invés de fazerem a pergunta, elas ficam contando histórias. E isso acaba fazendo com que o autor chame a atenção da pessoa para que ela não demore muito no que ela está falando e vá direto ao ponto, ou seja, que ela faça logo a pergunta. E mesmo o autor falando sobre a questão da prolixidade, que as pessoas ficam demorando demais, contando histórias e não vão direto ao ponto, mesmo assim as pessoas ainda não conseguem ir direto ao ponto e fazer a pergunta. Mesmo após ele falar sobre a questão da prolixidade, elas permanecem contando histórias e ele permanece chamando a atenção das pessoas. Não acho que seja algo rude, porque isso aí no futuro pode ajudar a pessoa que está com essa toxina instalada para que no momento que ela precise, ela vá direto ao ponto e faça a pergunta certa. Talvez a pergunta que ela irá fazer possa abrir até portas que ela jamais imaginaria que poderiam se abrir. Por isso que é importante entendermos, turma, sobre a questão da prolixidade e não ficarmos embromando diante de conversas ou até mesmo em entrevistas. Iremos acessar agora a planilha para vermos qual foi o tratamento que o autor sugeriu referente à toxina prolixidade. Chegando aqui na planilha lavagem cerebral, estamos na toxina 72, prolixidade. O autor nos trouxe 3 tarefas para fazermos referentes à toxina prolixidade. A primeira tarefa é: não faça afirmações. A segunda: não conte histórias. E a terceira: o que você fará a partir de agora para acabar com a prolixidade? Aqui é importante entender que quando você começa a fazer perguntas, parece que os caminhos se abrem para você. Porque muitas vezes, até mesmo em seu ambiente de trabalho, as pessoas colocam pressão em você, fazendo até mesmo perguntas. E quando você revida com outra pergunta, ou a pessoa responde, ou ela muda de assunto. E um exemplo disso é quando uma pessoa começa a falar sobre o seu salário e ela pergunta quanto você ganha. Quando você
você responde a pergunta dela com outra pergunta, perguntando qual o interesse dela em saber sobre o seu salário, ela já responde a sua pergunta, muitas vezes se desviando. Por isso que é importante você saber fazer pergunta. E é o que ele diz aqui, ó, não faça afirmações, o mais sucinto possível. Não conte histórias. Ninguém quer saber das suas histórias, exceto quando você é alguém de autoridade, onde as pessoas procuram saber a sua história. Aí, nesse momento, você pode contar um pouco dela, mas ainda assim, as pessoas estão procurando por isso. E não é você que simplesmente, em alguma conversa, começa a contar histórias. Se você puder fazer apenas perguntas, vai ser interessante. Eu fiz um teste uma vez e tentei fazer, em algumas conversas, várias perguntas. Se você fizer isso, você vai se surpreender o quanto você consegue aprender só fazendo perguntas. Pronto, turma, finalizamos agora mais um vídeo. Falamos agora sobre a toxina prolixidade. Ela é a número 72 e é a última referente à toxina insegurança. No próximo vídeo, iremos falar sobre a toxina mentira. E essa toxina mentira, ela possui 7 toxinas dentro dela. Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Se você quiser deixar um comentário, assim que lermos, iremos responder. E se esse vídeo aqui fizer sentido para alguém que você conheça, compartilhe com essa pessoa. Nos vemos agora no próximo vídeo. Valeu!